Seja bem-vindo a mais um ponto de situação relativamente à Covid-19 nos Açores. Hoje é o segundo dia consecutivo sem casos positivos nos Açores. Foram feitas 646 análises nas últimas 24 horas que não revelaram qualquer caso positivo no arquipélago. Assim continuamos com os números de ontem, 109 casos positivos até à data, 20 recuperados e 9 óbitos. São estes os números desde que se iniciou o surto na região até ao dia de hoje. Passado mais de um mês, continuamos então com 109 casos positivos nos Açores. Dentro do momento, já a Autoridade de Saúde Regional, na pessoa de Tiago Lopes, atualizará aqui então toda a informação relativa à Covid-19. Boa tarde a todos, novamente mais um dia. Retomamos no ponto de situação de ontem, nos 872 casos que se encontravam a aguardar. Desses 872 obtivemos 491 resultados negativos, 142 da Ilha de São Miguel, 335 da Terceira, 9 da Graciosa, 1 de São Jorge e 4 do Pico. Desses 872, 381 encontram-se a aguardar ainda resultados, 6 da Ilha de Santa Maria, 261 de São Miguel, 47 da Terceira, 3 da Graciosa, 3 de São Jorge, 40 do Pico, 20 do Faial e 1 da Ilha das Flores. E até à meia-noite de hoje deram entrada 290 novos casos, sendo que desses 290, 194 tiveram resultado negativo, 190 da Ilha de São Miguel, 3 da Terceira e 1 da Ilha do Faial. Desses 290, 96 continuam a aguardar o resultado, 48 de São Miguel, 36 da Terceira, 1 da Graciosa, 1 de São Jorge, 1 do Pico e 1 do Faial, e 9 do Faial, peço desculpa. E desde o início do surto temos então até o momento 5.879 casos identificados. Desses 5.879 casos, 5.264 tiveram resultado negativo, 104 positivos e ativos neste momento, 25 recuperados, atendendo a que temos hoje 5 novos casos recuperados segundo as últimas informações, 9 óbitos a registar e 477 encontram-se a aguardar resultado da análise laboratorial. Em termos de vigilâncias ativas, tínhamos ontem 2.064, temos até ao momento 2.050, sendo elas distribuídas por 664 da linha de saúde Açores e 1.386 das delegações de saúde. Como eu estava a referir, nós temos atualmente 104 casos positivos ativos, sendo eles distribuídos pela Ilha de São Miguel no número de 77, a Ilha Terceira 5, 9 da Ilha do Pico, 3 de São Jorge, 5 do Faial e 5 da Graciosa. Em termos de internamentos, mantemos o mesmo número de utentes internados nas unidades de saúde da região, no total de 40 utentes internados, distribuídos por 22 no Hospital de Vinho do Espírito Santo, onde, infelizmente, temos o agravamento do estado de saúde de um dos utentes internados e que se encontra atualmente com mau prognóstico. 4 utentes internados no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, mantendo-se um utente em cuidados intensivos, tanto no Hospital de Vinho do Espírito Santo como no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, onde um dos utentes teve alta da unidade de cuidados intensivos, encontrando-se ainda na mesma, apenas e só por permanência no espaço e utilização do espaço, sendo que da parte dos cuidados intensivos já teve essa alta clínica. Mantemos os 2 utentes internados no Hospital da Horta e 12 utentes internados no Centro de Saúde no Nordeste, na enfermaria Covid criada para o efeito. Em termos de contexto domiciliário, temos neste momento 64 utentes com infecção por Covid-19 internados a fazer o seu processo de recuperação em contexto domiciliário, sendo que a única alteração, como eu estava a dizer, acontece por via de 5 casos recuperados que obtivemos na Ilha de São Miguel, onde neste momento passam a ser 43 casos positivos em contexto domiciliário, e esses 5 casos recuperados são referentes a 3 indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 22 e os 46 anos de idade, e 2 do sexo masculino, com idades
de 26 e 27 anos de idade. 2 deles são profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, e um médico, portanto, a registrar também a recuperação de 3 casos de profissionais de saúde que se encontravam infectados pelo Covid-19. Temos assim 25 casos recuperados na região, distribuídos por 14 na Ilha de São Miguel, 6 na Terceira, 1 no Pico e 4 em São Jorge. E em termos de profissionais de saúde, temos até ao momento 1810 profissionais de saúde testados, sendo eles 9 da Ilha do Faial, 56 da Graciosa, 23 do Pico, 1691 da Ilha de São Miguel e 30 da Ilha Terceira. Destes 1810, 23 aguardam ainda por resultados. Tivemos até ao momento 1765 com resultado negativo, 17 positivos ativos ainda neste momento e 5 casos recuperados. Deixarei então agora aqui um espaço para vocês colocarem algumas questões. No que se refere aos testes da Covid-19, para além dos positivos e negativos que têm sido transmitidos nas últimas semanas, há resultados inconclusivos? Sim, ao longo desde o início... Peço desculpa. 5 quantos? Quantos? Não lhe consigo dizer. Neste momento nós tivemos ao longo do surto alguns casos inconclusivos que foram novamente reapreciados. Não lhe consigo agora dizer porque todos eles foram novamente testados e, portanto, tiveram um resultado positivo ou negativo. Nenhum deles acabou por ficar inconclusivo. Agora uma pergunta em relação às máscaras e que surge por parte da população. Há estabelecimentos comerciais que estão a avisar que a partir de segunda-feira, para se entrar nesse estabelecimento, é obrigatório o uso de máscara. Pergunto-lhe, visto que o uso de máscara não é obrigatório ainda a nível nacional nem regional, se esta medida é permitida? Digamos que aquilo que é feito dentro do espaço comercial e do seu proprietário, a ele diz respeito às normas que determina na utilização desse espaço no seu interior. De qualquer das formas, como já foi transmitido, é uma situação que continuamos a avaliar e, portanto, a questão da obrigatoriedade também irá depender da boa utilização ou não por parte da população das máscaras de uso social que iremos iniciar a sua distribuição. Gostaria que, em relação ao boletim de hoje, confirmasse se são 4 ou 5 os doentes infectados por Covid-19 na Graciosa. Isto porque nós temos conhecimento que o último caso na Graciosa se refere a uma senhora que repetiu o teste, deu negativo, e que tinha um nome semelhante ao primeiro caso. Terá havido aqui uma troca de nomes. Pedia-lhe que esclarecesse esta situação. Faz uma afirmação que não é verdade. E faz parte daquilo que infelizmente vai acontecendo muitas das vezes, que é o diz que disse. Nós tivemos um caso positivo na Graciosa que foi confirmado laboratorialmente. Infelizmente, como vivemos numa região pequena em que toda a gente se conhece, o diz que disse depois dá aso a essa informação. A nova análise que foi feita ao utente que teve o último resultado positivo na Ilha Graciosa foi conclusiva, porque os técnicos que avaliaram o resultado obtido, derivado do primeiro positivo que tinham tido, acharam por bem dá-lo como inconclusivo antes de determinar a sua negatividade. E, portanto, nesse sentido, irão ser feitos novos testes, a recolha também de amostra, e este é daqueles casos que nós iremos ver também com os 2 laboratórios da região e de acordo com o trabalho também que está a ser feito, nomeadamente em território continental, através do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, a possível aplicação também de testes imunológicos. Portanto, é uma situação que nós estamos a avaliar. Iremos proceder de acordo com aquilo que serão as orientações também dos responsáveis das unidades laboratoriais da região, mas no caso concreto que está a referir, apesar de eventualmente alguém ter tido a informação de que foi negativo, de lá ter tido pelo conhecimento que tem de alguns dos elementos que possam trabalhar de forma mais próxima com os responsáveis e os técnicos que laboram nas unidades laboratoriais da região, mas que depois formalmente, efetivamente, não se confirmou essa negatividade por via da positividade que tinha existido anteriormente e, portanto, foi inconclusivo de modo a se poder fazer uma terceira análise laboratorial. Esta situação associada aos 2 ex-reclusos que deram numa primeira fase positivo, que já disse aqui ontem, que eventualmente podem não ser casos confirmados, podem tratar-se de falsos positivos, não compromete aqui a fiabilidade dos laboratórios nos Açores?
Pelo contrário, nós na região temos essa capacidade. Ainda hoje de manhã falava com os responsáveis também de das unidades hospitalares da região, e aquilo que está acontecendo neste momento na região é fruto das medidas de contenção que nós conseguimos aplicar, ou seja, se nós estivéssemos eventualmente em território continental em fase de mitigação, não teríamos sequer tempo para fazer terceiras contras-análises ou quartas ou quintas como nós fazemos. A verdade é que todos os casos positivos que nós temos vindo a ter, e mesmo alguns negativos, nós fazemos segundas, terceiras análises se for necessário, dependendo daquilo que possa ser a avaliação dos técnicos que trabalham nas unidades laboratoriais da região. E a verdade é que destes casos que nos deixam alguma margem eventualmente de dúvida, estamos também a articular com o Instituto Nacional de Saúde. O Dr. Ricardo Jorge também já nos comunicou que no âmbito do seu trabalho ao longo de todo este surto também surgiram casos semelhantes e, portanto, por essa via também irão colaborar connosco na avaliação destas situações. E, portanto, se elas acontecem é porque efetivamente estamos a testar de uma forma bastante evidente, e dar nota disso, que ainda ontem o Sr. Secretário de Estado também transmitiu isso na conferência de imprensa diária que ocorre com a Sra. Diretora-Geral da Saúde, em que se fizermos a proporção do número de testes que é feito aqui na região, atendendo à densidade populacional que temos e fazendo, digamos, a comparação para 250 mil habitantes, nós neste momento, com 2 unidades laboratoriais na região, temos praticamente tantos testes feitos como no continente, fazendo a comparação em termos de densidade populacional. E, portanto, era bom que alguém também desse nota disso, para ver que, efetivamente, estamos a testar como nenhuma outra região do país está neste momento, e, portanto, é de louvar este trabalho das unidades laboratoriais e, portanto, estes resultados que nós temos não podem, de maneira nenhuma, colocar em causa a fiabilidade dos testes que estão a ser feitos. E só voltar aqui à questão dos ex-reclusos que foram em liberdade no pico, após terem sido testados e terem resultado negativo, porque justificava aqui ontem a diferença de tratamento ao nível da quarentena obrigatória. Independentemente de serem suspeitos ou não, eles não deviam ter o mesmo tipo de tratamento de qualquer cidadão comum que se desloca de uma ilha para a outra e tem obrigatoriamente que fazer quarentena 14 dias depois de chegar. Deixe-me dizer, relativamente às quarentenas, que os reclusos, quando se deslocaram, não estavam ao abrigo da última circular que foi publicada da Direção Regional da Saúde, e que vou aproveitar para esclarecer, para, digamos, tentar clarificar e evitar contradições como têm sido transmitidas. Esta circular normativa que foi recentemente publicada, ela estabelece as regras relativas às quarentenas nas deslocações interilhas, portanto, não nas deslocações do exterior para a região. E, portanto, nas deslocações de utentes interilhas, os utentes e os acompanhantes autorizados a viajar devem limitar as suas deslocações na ilha para que se deslocam e ficam sujeitos ao cumprimento de quarentena quando regresso à ilha de residência, neste caso, à quarentena em contexto domiciliário. Nas restantes deslocações interilhas, ou seja, naqueles casos em que nos casos não médicos, porque o primeiro caso que eu acabei de referir é para casos médicos de utentes deslocados, portanto, nas restantes deslocações interilhas, ou seja, nos casos não médicos, os passageiros autorizados a viajar estão sujeitos ao cumprimento de uma quarentena na ilha de destino, também em contexto domiciliário. No entanto, e é aqui que faz a diferença, quando a viagem tem origem na ilha de São Miguel, que é uma ilha que neste momento tem cercos sanitários nos seus 6 concelhos e tem uma cadeia de transmissão que chegou a ser quaternária, que neste momento está confinada, o cumprimento da quarentena é realizado em unidade hoteleira na ilha de destino, com exceção das situações em que houve o cumprimento de um período de 14 dias de confinamento numa unidade hoteleira já em São Miguel. E quando acontece nestes casos, ou seja, quando já há este período de quarentena em unidade hoteleira em São Miguel, quando a pessoa se desloca para a sua ilha de residência, neste caso então a quarentena é feita em contexto domiciliário. E portanto, destes casos estão excepcionados de quarentena obrigatória os elementos das forças e serviços de segurança, as tripulações, os profissionais de saúde que se desloquem para a prestação de cuidados de saúde e quem se desloque por via marítima entre as ilhas do Faial, São Jorge e Pico para o exercício de funções laborais. Portanto, é importante que isto também fique bem claro, sobretudo para quem vive em São Jorge, no Faial e no Pico, que quem se desloque por via marítima entre as ilhas do Faial, São Jorge e Pico para o exercício de funções laborais está excepcionado deste cumprimento de quarentena obrigatória. Para além disso, quando a deslocação interilhas visa a realização de posterior viagem para o exterior e o período temporal entre os voos obrigue à saída da aerogar, mas seja inferior a 24 horas,
o passageiro deve solicitar a dispensa da quarentena conjuntamente com o pedido de autorização de deslocação. Portanto, não faz sentido haver aqui este cumprimento quando a deslocação interilhas depois visa a realização dessa posterior viagem para o exterior. Dar nota ainda do seguinte relativamente às deslocações interilhas. Quando a deslocação interilhas implica uma escala, conforme ontem também transmitido, numa outra ilha que não a ilha de destino final, não há lugar ao cumprimento de quarentena na ilha de escala, mas apenas e só na ilha de destino final. Ou seja, tentando explicar isto de outra forma, nestes casos não há dupla quarentena e, portanto, não há dupla quarentena nas deslocações interilhas, conforme a questão que até foi colocada ontem. Para que seja autorizada uma deslocação entre São Miguel e outra ilha da região, o passageiro terá que ter um teste negativo para despiste de infecção pelo Covid-19 e todos os cidadãos que se desloquem e estejam sujeitos ao cumprimento de um período de quarentena realizam, no final dos 14 dias, um teste de rastreio também para infecção pelo Covid-19. E, portanto, eu espero que agora, desta forma, transcrevendo ou lendo, digamos assim, também aquilo que foi publicado na circular normativa da DRS, da Direção Regional da Saúde, possa ficar mais claro os procedimentos a ter e o cumprimento das quarentenas nas deslocações interilhas. De qualquer das formas, para quem puder e que quiser consultar, poderá também, através da página do Covid-19 também, da Direção Regional da Saúde, consultar todas estas circulares, ou, se houver alguma dúvida ou questão, também telefonar para a Direção Regional da Saúde para podermos esclarecer na melhor medida do possível. Falou-se agora também de avançar com testes imunológicos na região. Pergunto-lhe, tendo em conta a evolução do surto aqui também, se isso já faz sentido. Faz sentido começar a pensar, tal como nós temos vindo sempre a trabalhar ao longo do surto, tentamos planear atempadamente todas as medidas que possam vir a ser implementadas. A redação de testes imunológicos, como todos devem saber, já está a ser trabalhada e estudada pelos responsáveis do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Claro que, entanto, os responsáveis a nível regional das duas unidades laboratoriais que estão a colaborar connosco no âmbito do combate ao surto pelo Covid-19 aqui na região também estão a acompanhar esse processo e claro está que nós, se em território continental já estamos numa fase de mitigação, mas que, digamos, estamos a viver um planalto, digamos assim, também de evolução do surto em território continental e aqui na região não se têm registados nos últimos dias casos positivos e nada aponta, pelo menos para já também nesse sentido. Claro que temos que começar a ponderar de forma mais vincada todas as medidas para o pós também, digamos que, não digo o atingir o pico aqui na região, porque efetivamente não podemos dizer que já o atingimos, mas para prepararmos o levantamento eventualmente de algumas medidas e pensarmos na realização desses testes, se bem que, como eu já tive também a oportunidade de transmitir, o número de casos que temos neste momento na região não nos permite falar em imunidade de grupo, mas temos que apurar efetivamente o que é que sucede, irá suceder após a ocorrência destes casos positivos aqui na região e prepararmos depois também, eventualmente, uma segunda vaga, conforme também já é falado, a nível nacional e internacional. Portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar também com o INSA para preparar essas medidas aqui na região. Perguntar-lhe ainda, sei que já falou sobre isto, penso que no fim de semana, sobre os bombeiros de São Jorge e da Graciosa que estão ainda no Corvo, estavam em comissão de serviço no aeroporto, deveriam ter regressado no dia 22. Sei que a Autoridade de Saúde ainda não deu essa autorização. Perguntar-lhe porquê essa opção e se há algum ponto de situação que se possa fazer sobre No caso concreto, porque tínhamos alguns casos positivos registrados ainda na região e que estivemos a avaliar para saber se desses casos positivos, nomeadamente, por exemplo, na Ilha Graciosa, iria originar alguma cadeia de transmissão e, portanto, antes de decidirmos sobre a autorização de deslocações interilhas, temos que avaliar como é que está o surto também em cada um desses locais e dessas ilhas. E, portanto, por segurança e fazendo parte das medidas de contenção alargada que nós temos neste momento, fizemos e vamos continuar a fazer alguma contenção também nas deslocações interilhas e, nomeadamente, para as ilhas que neste momento não têm nenhum caso positivo registado. A Ilha do Corvo é uma delas, a par da Ilha das Flores e da Ilha de Santa Maria, e portanto iremos, na medida do possível, preservar essa negatividade para casos de infecção pelo Covid-19 nessas ilhas e ter aqui estas medidas, digamos, de maior exceção para evitarmos essa livre circulação interilhas para essas ilhas em particular. Claro que isto traz um constrangimento para
um número significativo de pessoas, mas peço a colaboração e compreensão de todos para esta fase que irá passar dentro em breve. Não há uma data para que eles possam regressar? Nós agora, tendo mais resultados, por exemplo, da Ilha Graciosa e tendo aqui essa possibilidade de confirmarmos de que todos os contactos próximos do caso positivo que foi identificado tiveram todos resultado negativo, portanto não se confirmando nenhuma cadeia de transmissão na ilha, claro que agora podemos pensar de uma outra forma e ter aqui um outro tipo de informação que nos ajude a decidir sobre as autorizações de deslocação e nesse sentido iremos reapreciar esses casos a par de outros e portanto a seu tempo iremos decidir sobre a sua autorização. Em relação ao caso dos ex-reclusos que testaram positivo, já foram testados todos os reclusos do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo e todos os funcionários, todos deram negativo. Qual é o próximo passo? Vão ser testados novamente estes ex-reclusos? Já o foram hoje, ou seja, conforme também já havia informado, felizmente, e volto a dizer, não quero aqui deitar, digamos, foguetes antes da festa, mas a verdade é que atendendo a que todos os testes realizados no estabelecimento prisional de Angra confirmaram a não existência de nenhum caso positivo, tanto dos reclusos como dos funcionários e de todos aqueles que prestam apoio ao estabelecimento prisional de Angra. Claro que agora vamos ter que ponderar outras possibilidades para justificar os 2 casos positivos que foram registados nos ex-reclusos que se deslocaram daqui da Terceira para a ilha de São Miguel. E, portanto, nesse sentido, e derivado também àquilo que eu afirmei ontem e em ocasiões anteriores, iremos fazer um novo teste de diagnóstico para confirmar essa positividade e ver, eventualmente, mesmo até de outros contatos próximos que possam ter existido, também ver se há algum positivo entretanto, ou se houve mais algum negativo que se registre desde aí para cá. Se me podia fazer um balanço dos casos que continuam sem origem identificada, quantos são e em que ponto é que estão as investigações? Pronto, normalmente eu faço sempre tentar fazer esse balanço ao fim de semana, digamos assim, mas vou tentar assim a grosso modo já fazer esse levantamento. Como eu estava a dizer, em termos de cadeias de transmissão na região, não identificámos, não detectámos novas cadeias de transmissão. No caso, como eu estava a dizer, da Graciosa, iremos fazer novo teste ao utente que teve o caso positivo para confirmar do último inconclusivo se é efetivamente positivo ou negativo. Todos os contatos próximos identificados já foram testados e todos tiveram um resultado negativo, portanto, daí não originou nenhuma cadeia de transmissão. No caso concreto de São Miguel, onde se registaram os últimos casos positivos, os 2 ex-reclusos foram novamente hoje submetidos à recolha da amostra biológica e, portanto, iremos também analisar essas amostras. Os outros 2 casos relacionados com 2 profissionais de saúde também estão a ser acompanhados e todos os resultados que nós obtivemos dos testes, dos contatos próximos realizados, também todos eles foram negativos. Dos outros 2, também que já há uma semana ou cerca de 2 semanas, já não me recordo muito bem, que também foram dados nota, nomeadamente do sem-abrigo, dos cerca de 200, não temos neste momento a registrar também qualquer tipo de caso positivo dos contatos próximos identificados, portanto, neste momento estamos, de certa forma, a confinar todos os casos que registamos. Os casos positivos estarão relacionados, eventualmente, até com o contexto anterior de viagens ao exterior, nos casos que eu também já referi, nomeadamente aos Estados Unidos da América. O caso, eventualmente, do sem-abrigo terá passado também algum tempo no Hospital do Divino Espírito Santo, no serviço de urgência. Os profissionais de saúde, eventualmente, também terão tido esse contacto, porque de tudo aquilo que nós já tentámos explorar em termos de contactos próximos e, eventualmente, focos de contágio, não se registaram até o momento. Portanto, neste momento, lamento dar essa má notícia, não temos nada a apontar para que exista novas cadeias de transmissão e disseminação comunitária na região. Uma questão do Açoriano Oriental: por que motivo foi escolhido o lar de rabo de peixe para fazer análises em primeiro lugar e se já existem resultados desses testes? Nós, conforme também já foi dado nota através da página do Governo Regional, e penso que já tinha referido isso também anteriormente,
a preparar e fazendo parte, digamos, do nosso plano de saída, digamos assim, da pandemia do Covid-19, e para assegurar, é um trabalho que nós iremos fazer também ao longo dos próximos tempos, para assegurar a eventualidade de uma segunda vaga, porque isto é uma situação que importa, se calhar, também tentar transmitir isto aqui de alguma forma. Para quem acompanha as notícias e a informação que é veiculada através da comunicação social, devem ter reparado nos últimos dias de que se registram em alguns países asiáticos novas reinfecções e novos casos, quando tudo apontava para que tudo se haveria resolvido, ou pelo menos diminuído de forma bastante significativa a evolução do surto. Portanto, eu já tenho dito isso de algumas vezes. É um novo coronavírus que nós estamos a compreender melhor o seu comportamento. Não podemos relaxar e, volto a dizer, baixar a guarda perante a evolução do surto, ou pelo menos a aparente estagnação dessa evolução. E nesse sentido é que nós, junto dos lares de idosos, das unidades de cuidados continuados integrados e das casas de saúde, estamos a encetar este plano precisamente para fazer face à eventualidade de uma segunda vaga ou novos focos de reincidência de infecção que possam surgir na região, salvaguardando sobretudo aquela população mais vulnerável, que é acima dos 75, 80 anos. E, portanto, nesse sentido, iniciámos alguns testes de diagnóstico em forma de rastreio organizado, e o lar de Rabo de Peixe foi um dos que foi identificado por via de um trabalho prévio que também já tinha sido iniciado há várias semanas antes, conforme também já transmiti, e que vou recordar, que era o funcionamento das equipas dos funcionários de alguns dos lares de idosos da região em espelho. E, portanto, quando agora se iriam iniciar funções de uma nova equipa, nós testámos os elementos que estavam em casa dessa equipa para que, quando fossem render os colegas, pudéssemos assegurar que nenhum deles era foco de transmissão de infecção pelo Covid-19. E, portanto, o lar de Rabo de Peixe foi um daqueles que coincidiu a mudança, digamos, de turno dessa equipa, e, portanto, por isso é que testámos, e todos eles, felizmente, tiveram um resultado negativo. Também do Açoriano Oriental receberam informação de que a mãe da bebê de 1 ano infectada trabalha no lar de idosos de Rabo de Peixe. Se confirma essa informação? Pronto, relativamente a isso também já tive a oportunidade de transmitir. Eu não gostaria de particularizar os casos para salvaguardar alguma confidencialidade e alguma proteção também para crianças e pais e todos os envolvidos nestes casos. E, portanto, não gostaria de particularizar se a A, B, C ou D tem alguma relação com o que é que seja relativamente aos casos que nós já identificamos. A TSF Açores, com o registro de 2 dias seguidos sem novos casos de Covid-19, já se começa a preparar o regresso à normalidade na região? Há alguma previsão de datas para isso acontecer? Datas não há, porque, conforme também já transmiti, é sempre, digamos que, contraproducente tentarmos avançar com datas para ou os picos ou agora, digamos que, a retoma da normalidade na região. Isso também já foi transmitido, nomeadamente até pelo próprio Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde. Não iremos voltar à normalidade tão depressa. Prova disso foi aquilo que eu também referi há pouco, dos casos positivos que têm vindo a ser registrados novamente na Ásia, quando tudo apontaria para que estivessem também de saída dessa evolução do surto. E, portanto, nada irá ser normal. Temos que acompanhar aquilo que está a acontecer em outros países para aprendermos também com as medidas que estão a ser implementadas. Agora, a verdade é que, conforme eu já referi, já estamos a pensar há algum tempo nas medidas para implementar, para assegurar, digamos, que algum levantamento das medidas mais restritivas que foram implementadas aqui na região e, por essa via, assegurar alguma normalidade. Mas isso está a ser ponderado e, portanto, neste momento não posso avançar com datas nem com medidas em concreto para vos transmitir. Em questão da Rádio Horizonte, a mortalidade provocada pela doença Covid-19 tem maior percentagem no sexo masculino a nível nacional e internacional. Na região, até agora, todos os que faleceram foram do sexo feminino. A que se poderá dever esta situação? Tem a ver com o surto aqui na região. Como todos devem compreender, a maior incidência de casos positivos na região foi na faixa etária acima dos 80 anos.
precisamente porque tivemos essa infelicidade de ter um foco numa estrutura residencial para idosos, onde depois, paralelamente, para além da faixa etária, o género mais predominante foi o sexo feminino. E, portanto, por essa via é que temos esses dados aqui na região, paralelamente também à taxa de mortalidade, que, como devem compreender, abrangendo um grande número de casos positivos numa faixa etária que é mais suscetível e mais vulnerável, ficamos também sujeitos a uma maior taxa de mortalidade, que também tem que ser devidamente ponderada a sua análise, atendendo ao número baixo de casos que temos a nível estatístico, vale o que vale, e portanto também é preciso a devida cautela na sua análise. Feito então mais um balanço referente ao novo coronavírus na região, num dia em que não foi detectado casos positivos nas últimas 24 horas e detectaram-se sim 5 novos recuperados nos Açores. Assim, os números baixam de 109 casos positivos para 104 casos positivos. Há então até à data 25 recuperados e 9 óbitos. 477 pessoas são consideradas casos suspeitos e as análises serão conhecidas brevemente. Amanhã, às 16 horas, voltamos para mais uma conferência de imprensa.